Saudos irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Uma boa noite a todos. Vamos estar, assim, meditando na palavra do Senhor, que está em Romanos capítulo 1, que diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, Romanos 8:1, diz: agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Amém? Pai, nessa noite nós queremos te louvar por essa rica oportunidade. Traz assim a revelação da tua palavra. Me usa como instrumento do Senhor para estar assim, Deus, passando aquilo que o Senhor quer falar com o teu povo nessa noite, em nome de Jesus. Amém? E no decorrer dessa ministração, amados, a gente vai citar outros versículos. Mas por enquanto a gente vai estar lendo somente esse primeiro versículo. Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Amém? Então, nós observamos, amados, que quando Deus criou a lei, Ele criou a lei para ser algo provisório, enquanto vinha aquilo que é perfeito. Ou seja, até mesmo quando Deus criou a lei, Ele criou a lei apontando para Cristo, para que quando Jesus viesse, as pessoas entendessem o sacrifício de Cristo, a importância de um sacerdote, de um rei, de um profeta, e tudo aquilo que Deus fez no Antigo Testamento é para que o povo entendesse a necessidade que eles tinham de um Salvador, de um Rei, de um Redentor. Louvado seja Deus. E aí ele inicia dizendo: agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Então não existe nenhuma condenação. Porque antes o pecado condenava o homem. Você pode observar no versículo 2 que diz aqui: pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Por que Paulo ele coloca aqui a lei do Espírito de Deus? Porque antes prevalecia no Antigo Testamento a lei de Moisés. E a lei de Moisés, a lei ela foi importante, ser criada, sim, foi Deus que criou as leis, os mandamentos, mas a lei ela não tinha o poder de nos livrar da condenação, da morte e do pecado. Ela mostrava o pecado, ela apontava para os nossos erros e os nossos pecados e nos alertava e nos mostrava, mas ela não tinha o poder de nos libertar dessa condenação. Por quê? Porque a lei é importante, sim, porque nos mostra o pecado, mas não nos livra do pecado, não nos livra da condenação. E aí a gente pode observar que quando eu falo que quando Deus criou as leis de Moisés, as leis dos mandamentos, as leis de Deus, e usou essas leis para transmitir para o povo através de Moisés, na verdade Deus estava querendo apontar para Cristo. Eu digo isso porque na verdade quando Deus cria isso, Ele quer mostrar a condição do homem, que ele por si mesmo ele não tem condições de alcançar a comunhão com Deus, de estar perto de Deus. Ele precisava de um intercessor. E aí você vê claramente Deus falando isso. Por isso que ele diz a lei do Espírito de Deus. E por quê? Porque antigamente o Espírito não habitava nos profetas, nos sacerdotes, nem no povo. Aí você diz assim, porque Sansão tinha aquela força, por exemplo, o Espírito se apossava de Sansão por um tempo, mas depois se retirava. Hoje não, o Espírito habita em nós, porque quando Jesus vem ao mundo como um homem, morre na cruz, ressuscita, volta para o céu, ele diz o quê? Enviarei o Consolador para estar convosco para sempre. Então hoje é diferente, hoje habita em nós a lei do Espírito de Deus, porque é Ele que comanda as nossas vidas. Nós não somos mais direcionados pela lei, a lei do Antigo Testamento, mas pela lei do Espírito, que esse Espírito nos conduz agora a viver para Deus e a ter comunhão com Deus e ser aceitos por Deus. Então, essa lei do Espírito nos traz vida, mas nos traz nessa condição, estando unido com Cristo Jesus. E aí você vê, livrou você da lei do pecado e da morte. Então, Deus nos livrou da lei do pecado. Por quê? Porque por mais que a lei era importante,
o povo de Israel, o povo de Deus, eles tentando obedecer à lei, sempre eles falhavam em algum mandamento. E lá no Novo Testamento está escrito que aquele que infringia um só mandamento da lei é culpado de todos. Então, com isso, criando a lei no Antigo Testamento, Deus estava mostrando a necessidade que nós temos de um Salvador. E Ele prometeu no Antigo Testamento: olha, eu enviarei o Messias, o que resgatará aquilo que se foi perdido. Desde Gênesis Ele faz essa promessa. Olha, a estéril, a mulher estéril terá um filho, e a mulher terá um filho, a virgem terá um filho, e esse filho pisará a cabeça da serpente, que significa vencer a morte, e este lhe atingirá o calcanhar, que representa o sofrimento que Jesus passou aqui como ser humano, morrendo na cruz. E a gente vê que pisar na cabeça mata, né? Então ele venceu o pecado, ele venceu a morte. Então aqui está falando claramente sobre isso. Aí ele diz aqui: Deus fez o que a lei não pôde fazer, porque a natureza humana era fraca. Qual era a lei não pôde fazer? Porque o homem, na tentativa de obedecer à lei, ele sempre falhava em alguma coisa. Então, não teria como vencer o pecado, porque a natureza humana era fraca. E aí Deus condenou o pecado na natureza humana, ou seja, derrotou o pecado na natureza humana. De que forma? Porque ele enviou Jesus Cristo como ser humano para derrotar o pecado por nós. Aí por isso que a gente vê aqui a importância da humanidade de Cristo. Porque para o pecado ser derrotado, teria que ser derrotado na natureza humana. Como nós não tínhamos condições pela lei de derrotar o pecado, porque sempre falhávamos em alguma coisa, então o próprio ser humano, desde os tempos e mais tempos, Moisés e outros, até chegar... a gente vê que a humanidade em si, ela não tem como derrotar o pecado. Então, com isso, precisou Jesus vir como ser humano para derrotar o pecado no nosso lugar, para nos livrar desse inimigo mortal que era o pecado. É por isso que hoje o pecado e a morte foram vencidos por Jesus na cruz, porque quando Jesus ali, ele morre na cruz, ele ressuscita o terceiro dia, então ele vence o pecado por nós. E aí o pecado agora não nos condena mais. Por isso que ele inicia: agora não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Por quê? Porque o pecado e a morte foram derrotados por Cristo na cruz. Porque quando ele ressuscita, ele vence a morte. E por estarmos unidos com ele, já vencemos a morte também. A morte física é só uma passagem para a vida eterna. Louvado seja Deus. Então, ele derrotou a morte. Ou seja, a morte não teve como impedir a ressurreição de Cristo. Então, quem está unido com Cristo já venceu a morte também. Ele tem vida eterna, ele tem salvação. Louvado seja Deus. Então, amados, Deus fez o que a lei não pôde fazer. Por isso a importância de você viver pela nova aliança, e viver através de Cristo. E aí ele diz aqui: Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas. Está vendo? Para que o pecado fosse vencido, a lei precisava ser obedecida por completo. Como eu, nem Moisés, nem ninguém em toda a história da humanidade tinha como vencer o pecado obedecendo toda a lei, porque em algum mandamento da lei sempre se falhava, então precisou que Jesus viesse ao mundo derrotar o pecado. Porque a Bíblia diz que Jesus viveu aqui como ser humano, mas não pecou. E com isso se tornou o sacrifício perfeito. Ele derrotou o pecado em nosso lugar. E aí o que acontece? Deus passou a nos aceitar como filho por causa de Jesus, que venceu o pecado por nós. Então, por isso que ele está dizendo: Deus fez isso para que as ordens justas da lei, porque Jesus obedeceu toda a lei, sem descumprir nenhum mandamento, foi totalmente cumpridas em nosso lugar, para que hoje nós vivêssemos de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a natureza humana. Ou seja, Deus nos deu a salvação por meio de Cristo Jesus,
nós estamos unidos com Cristo, estamos livres da condenação, porém, nós precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus. Ou seja, nós somos falhos e pecadores, sim, mas nós precisamos entender que precisamos estar na direção de Cristo e ser guiados pelo Espírito a cada dia, e não pela natureza humana. E aí ele coloca algo interessante: as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana, versículo 6, acabarão morrendo. Então a mente controlada, ou seja, eu preciso ocupar a minha mente, o meu coração, a minha vida com as coisas de Deus. Quando se fala em mente, é através da mente que se inicia primeiro os pensamentos que vão direcionar as nossas vidas. Aí por isso a importância, quando ele diz as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente, mas que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Então aqui ele está mostrando a consequência de você ser guiado pelo Espírito e de você ser guiado pela natureza humana. Mas tudo está aqui, né? Porque é a cabeça que controla o corpo. A pessoa que tem a mente controlada pela natureza humana acabará morrendo. Aí ele diz, por isso as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus. Então a importância, amados, louvado seja Deus. E é interessante no versículo 5, quando ele diz, porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a mente controlada por essa natureza humana. Então, o viver está falando na prática diária, de como eu vivo a cada dia. O que vai determinar se eu estou sendo guiado pela natureza humana ou pelo Espírito é a maneira como eu vivo. Aí a gente tem o que hoje? A palavra de Deus. Ser guiado pelo Espírito, ter a mente controlada pelo Espírito, significa viver de acordo com a palavra, com os ensinamentos de Deus. E o Espírito de Deus nos ajuda a obedecer a essa palavra. Então, o viver de acordo com a natureza humana e viver pelo Espírito, você vai compreender o que é viver pelo Espírito, pela natureza humana, é a prática do dia a dia, é o viver. É por isso que a palavra de Deus diz que você conhece a árvore pelos frutos, pelo viver. Você não conhece, você não diz que um homem é de Deus, uma mulher é de Deus, pelos dons espirituais que eles exercem, mas é pelo viver dele, é pelo testemunho, é pela prática a cada dia de um viver com Deus. Então, aqueles que é guiado pela natureza humana acabarão morrendo. Aqui está dizendo as consequências de você ser guiado pelo Espírito e ser guiado pela natureza humana. Isso serve de alerta para nós que somos cristãos, que possamos a cada dia ser guiados pela natureza humana, mas pela natureza espiritual, melhor dizendo, entendeu? Não pela natureza humana. E o que vai determinar isso? É a nossa prática, é como nós vivemos. Nós precisamos viver guiados pelo Espírito de Deus e não pela natureza humana. Mas o que vai mostrar e provar é se eu estou vivendo a cada dia, a minha prática, o meu viver, o meu testemunho. E aí ele começa a dizer aqui as consequências. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus. Então isso significa que se eu vivo a cada dia de maneira fora da palavra de Deus, eu não estou sendo amigo de Deus, embora eu esteja na igreja, embora eu já aceitei Jesus. Mas o que vai determinar, amados, a gente fica esperto com isso. Quem é de Deus e quem não é o seu viver a cada dia. É você ser guiado pelo Espírito e não ser guiado pela mente controlada pela natureza humana. É o viver de acordo com a palavra de Deus. Pois as que não obedecem à lei de Deus de fato não podem, pois não obedecem à lei de Deus e de fato não podem obedecer a ela, porque não se deixa ser guiado pelo Espírito. As pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus. Por isso, amados, que a gente precisa dizer não para o pecado. Por isso que a gente precisa dizer não para aquilo que não é louvável, para aquilo que não agrada a Deus. Então, vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana. Então, Deus nos livrou da condenação do pecado, derrotou o pecado por nós, mas para que agora a gente viva uma vida dedicada a Deus. E quando nós falharmos, pecarmos, a gente falha, a gente peca, mas que a gente possa permanecer na presença de Deus, sentir pesar pelo pecado. O pecado na vida nossa tem que ser um acidente, entendeu? Aí quando pecarmos, já estamos perdidos? Não, porque a Bíblia fala, né, filhinho? Vos escrevo para que não pequeis. Porém, se pecardes, tem um advogado que intercede por vós diante do Pai.
que é Jesus Cristo. Está escrito lá em João, primeira carta de João, ou é segunda, se eu não me engano. Então, a gente precisa ser guiados pelo Espírito. Agora ele diz assim, filhinho, vos escrevo para que não pequeis. Ou seja, eu preciso lutar constantemente contra o pecado. O pecado tem que ser algo que na minha vida que tem que ser um acidente. Ou seja, eu tenho que estar vigilante o tempo inteiro. Mas quando falhar, não está perdido. Mas eu preciso me dedicar a acertar mais, a errar menos, a buscar o Senhor e as coisas de Deus. Amém, amados? Então, que essa palavra nessa noite possa falar melhor aos nossos corações, que os irmãos possam meditar da importância de viver pelo Espírito e não pela natureza humana, de não tornar o sacrifício de Jesus em vão, porque Jesus deixou o céu de glória para se tornar humano, para vencer o pecado por nós, para nos dar vitória. Então, meu amado, você é mais que vencedor, você é mais que vitorioso, e aqui está mostrando as recompensas de viver pelo Espírito. Então, não troque as coisas espirituais que são eternas pelas coisas que são passageiras, porque aqui as coisas passam, mas as coisas de Deus, elas são eternas. Que Deus vos abençoe e guarde essa palavra em vossos corações, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos.